Primeiro livro de Samuel, 13, de 8 a 14, diz assim o texto da palavra de Deus. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, queremos bendizer o nome da Tua glória. Queremos agradecer a Deus o privilégio de nos reunir nesta manhã para adorar o Teu nome. Queremos rogar ao Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito venha falar ao nosso coração por meio da pregação da Tua palavra, que ela seja fiel e que ela nos edifique para a Tua glória e louvor. Em nome de Jesus, amém. Você já passou por alguma dificuldade, mesmo sabendo que estava claramente obedecendo a Deus, vivendo uma vida piedosa e ainda assim enfrentou tribulações? Os versos anteriores ao texto que foi lido nesta manhã, eles vão mostrar que a obediência ao Senhor, a despeito de vir acompanhada da promessa de bênçãos, não livra o crente necessariamente de aflições. As aflições fazem parte dessa vida. Jesus disse que no mundo você teria aflições, e ao mesmo tempo ele disse para que você tivesse bom ânimo. Afinal de contas, ele venceu o mundo. Você viu aqui Saul, mesmo num momento de obediência ao Senhor, a sua ordem de guerrear contra os filisteus, enfrentando grande aflição. O exército filisteu se levantou furiosamente contra o povo de Israel, e era um exército bastante numeroso, muito maior do que o do povo de Israel. E então agora diante deles está este numeroso exército dos filisteus. E isto então leva o povo a experimentar temor em seu coração. Dê uma olhada no verso de número 7, porque é isso que diz o texto. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Não foi um medinho qualquer. Eles se encheram de medo. Saul está em Gilgal, tal qual ordenado pelo Senhor a Samuel. Se você voltar aí às páginas da sua Bíblia, capítulo 10, você tem assim, no verso de número 8. Veja a instrução. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Veja agora lá no capítulo 13, o verso também de número 8. E esperou Saul
7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Então parece que as coisas estão caminhando bem no quesito obediência. Mas ainda assim, a tribulação está assolando aquele povo. Os dias vão se passando e como aparentemente Saul está demorando e não chega mais, Samuel está demorando e não chega mais, Saul age de forma precipitada. E tomando por base esta narrativa, você aprende sobre como é que você deve agir diante das aflições. Muitas vezes, as aflições, elas encontrarão a sua vida. Como é que você age diante delas? O texto vai mostrar que diante das aflições, você precisa se manter obediente. Veja o que está acontecendo. Verso 8, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. No 7º dia de espera, Saul percebeu que o inimigo se aproximava. O exército está chegando. Ele percebeu então que a batalha era iminente. E mais, o povo que estava com ele, que não fugiu, porque vários já haviam fugido, esse também começou a se dispersar. O restante do texto diz assim: não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. E agora este homem que está em obediência e que está enfrentando tribulação, começa a ver as coisas ficando ainda mais complicadas. A situação, de fato, é bastante complicada. Como é que você costuma reagir quando as coisas começam a ficar, de fato, insuportáveis? Porque muitos cristãos, eles conseguem se manter obedientes ao Senhor quando as coisas estão indo bem. Sua vida está tranquila, não há ninguém perto de você passando por nenhum tipo de problema, nem financeiro, nem de saúde. Parece que a vida está bem tranquila. É fácil obedecer ao Senhor nesses momentos. Há aqueles que conseguem obedecer ao Senhor, até mesmo experimentando um pouco de sofrimento. Mas por vezes o sofrimento fica tão insuportável, a aflição parece tão grande, que aos poucos estas pessoas, estes crentes, acabam tomando o caminho da desobediência. Em vez de aguardar o agir do Senhor, eles tentam tomar os seus próprios caminhos, as suas próprias decisões. E o problema é que muitos destes caminhos envolvem pecar contra o Senhor, transgredir a lei do Senhor. E é isso que vai fazer então Saul no verso 9. Veja aí. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. A aflição apertou. Começou a ficar mais difícil. Saul então resolve e está determinado a fazer algo que não lhe era permitido. Saul era um rei. Reis não ofereciam holocausto. O sacerdote deveria fazer isso. Era ao sacerdote que cabia oferecer holocaustos, mas Saul toma a dianteira, já que o sacerdote não chegou, e oferece holocaustos ao Senhor. E é bem difícil pensar aqui o que estava de fato passando na cabeça de Saul, nesse momento de aflição. Talvez ele tenha entendido, bom, eu sou o rei, não há problema eu ir lá e oferecer sacrifício, é um momento diferente, é uma circunstância especial, é algo pontual isso que vai acontecer aqui, não há problema então em quebrar a lei do Senhor. O que se sabe é que ele está de fato tentando barrar aqui ou impedir a deserção do povo, do exército.
Porque ele está vendo o povo embora, ele vai ficar sozinho, o exército filisteu está diante dele. Alguma coisa precisa ser feita, alguma atitude precisa ser tomada. O problema é que ele toma uma atitude errada, e uma atitude pecaminosa. Saul, ele está comprometido com aquele momento. Ele deveria ter aguardado, de fato, Samuel. Independente do que estivesse em sua mente, independente do tamanho da tribulação, ele toma uma decisão equivocada. Ele age de maneira pecaminosa, ele usurpa uma função que não era dele, pecando contra o Senhor. E, meus irmãos, as suas aflições, as circunstâncias pelas quais você passa, por piores que sejam, nunca irão dar a você autorização para que você transgrida a lei do Senhor. Não há desculpas para você quebrar a lei do Senhor. Não há um momento em que você diz, não, só dessa vez, não haverá problema. É um momento distinto, é um momento especial. Há muitos dentro das igrejas que entendem que as circunstâncias justificam o pecado. Mas a realidade é que o pecado é sempre uma afronta ao Senhor. Não há um momento em que o pecado não ofenda a Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei deste santo e bendito Deus. Mas talvez você já tenha ouvido pessoas falando em uma ética circunstancial. Dependendo da situação, você vai ter que escolher qual pecado você vai cometer. Já ouviu isso? Ou a ética do mal menor. Vai ter momento na sua vida que a sua escolha será o que vai desagradar menos a Deus. Porque as duas coisas irão desagradar ao Senhor. O problema é que quem pensa assim faz com que a lei do Senhor se contradiga. E a lei do Senhor não entra em contradição. Alguns usam a história, por exemplo, das parteiras para dizer isso. As parteiras mentiram e Deus abençoou as parteiras. Será? Que Deus abençoou as parteiras, eu não tenho dúvida, o texto está dizendo. Deus fez bem a Sifá e Puá, o nome das parteiras. Mas não foi por causa da mentira. Deus fez bem as parteiras, porque em vez de obedecer ao faraó e matar os meninos, elas deixaram os meninos vivos. E por conta desta obediência a Deus, enquanto desobedeciam ao faraó, Deus fez bem as parteiras. Elas não mentiram para salvar os meninos. Elas mentiram para salvar a sua pele. Porque foi quando o faraó as chamou e perguntou, que negócio é esse? Eu não já falei para matar esses meninos e nasce cada vez mais menino? Foi nesse momento que elas mentiram e disseram assim, é porque as hebreias são muito fortes, são muito vigorosas. Quando a gente chega lá para fazer o parto, o menino já está quase correndo pelo quintal. Mentira. Mas não foi para proteger as crianças, foi para proteger a si mesmas. Porque se elas chegam diante de Faraó e dizem assim, Faraó, não matamos as crianças, porque isso é pecado diante de Deus. O que poderia acontecer a essas mulheres? Nós não sabemos, mas elas poderiam ser mortas. Elas poderiam sofrer punição. Elas estão tentando defender a si mesmas. Elas estão temendo mais o faraó do que elas temem a Deus, independente de elas terem obedecido anteriormente ao Senhor e desobedecido a faraó. Mas não existe esta questão de elas terem mentido e Deus abençoar a mentira. Deus não abençoa a mentira, meus irmãos. A mentira tem por pai o diabo. Não há mentiras que não procedam do diabo. Mas há muitos que vão tentar usar esta história
dizendo, olha, entre entregar alguém à morte e mentir, o que eu vou fazer? Já disse um teólogo, entre dois pecados, não escolha nenhum. Você não escolhe o pecado. Não há somente as opções de ou entregar à morte ou mentir. Existe a opção de não falar nada. Ah, mas aí eu vou morrer. Talvez. Mas não vai mentir. Mas não vai pecar. E quem disse que você vai morrer? Você está tão certo assim. A sua vida está nas mãos do Senhor. A lei de Deus não se conflita. Mantenha-se obediente ao Senhor Deus. Saul está aqui diante de um dilema. Bom, o que eu vou fazer? Vou para a guerra sem pedir a bênção de Deus ou o favor de Deus, sem ganhar o favor de Deus? É melhor eu ir para a guerra assim? Ou é melhor eu oferecer o holocausto? Não existe esse tipo de dilema. Nas suas aflições, lembre-se que você precisa obedecer ao Senhor. O texto continua e mostra que nas suas aflições você não pode justificar o pecado. Você não pode buscar justificativas para o pecado. Porque este é um caminho tomado por muitos que passam por aflições. Muitos irão tomar o mesmo caminho de Saul, irão pecar, e o pecado, ele precisa ser confessado e deixado. O pecado precisa ser colocado diante do Senhor, tal como ele é, como pecado. Mas não foi isso que fez Saul. Dê uma olhada no verso 10. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Por pouco, Saul não passou na prova. Faltava pouco para Samuel chegar. Ele não sabia. Ele precisava confiar naquilo que o profeta, que o sacerdote tinha dito. Mas diante da aflição, isso falou mais alto. Ele acaba de oferecer o holocausto. Chega então Samuel. Persevere na obediência ao Senhor. Ainda que seja difícil, mantenha os seus olhos nas ordenanças do Senhor. Entretanto, se você pecar, se você transgredir a lei, confesse o seu pecado. Não tome o caminho que Saul irá tomar. Porque veja, ele já pecou. Ele já sucumbiu à tentação. Agora o profeta chega diante dele. E no texto, Samuel, no verso 11, faz uma pergunta. O que você fez? O que está acontecendo aqui? Samuel chega, o holocausto já está feito. E a pergunta é bastante natural. Por que você está fazendo isso? O que você está fazendo? Saul deveria ter falado, olha, eu fui precipitado, eu fiquei afoito, eu não confiei em Deus, me perdoe o pecado, Senhor. Mas o que ele faz? Dê uma olhada nos versos 11 e 12. Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, parece até documento do presbitério, não parece? Considerando, está argumentando. Olha, considerando que o exército está aí, diante da gente, o povo está se espalhando, você não chegou. Ele fala mais, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Perceba bem,
o que este homem está fazendo. Qual é o caminho quando confrontado pelo pecado? Arrependimento. Mas o caminho que ele toma é mais complicado. Samuel o confronta e, em vez de confessar a falta, a primeira coisa que ele faz: culpa sua. Nós não marcamos aqui 7 dias? Olha, eu vi os 7 dias, você não chegou nos 7 dias, você não cumpriu o prazo. O problema é que o prazo não tinha terminado ainda, não tinham terminado os 7 dias. Ele estava no meio do 7º dia, ou no finalzinho do 7º dia. Mas em vez de confessar a sua falta, ele diz: a culpa é sua, ô sacerdote. Você que demorou por demais. E ele falou mais: olha, eu estou vendo o povo se dispersar, alguma coisa tem que ser feita. Eu ia deixar o povo disperso por aí? Eu ia ficar sozinho diante deste grande exército? Então ele usa a sua preocupação e o seu desejo de conter essa dispersão do povo como uma justificativa para a sua atitude. Mas ele dá uma desculpa ainda mais piedosa do que essa. E talvez a pior delas. Ele diz assim, no verso 12: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Primeiro ele joga a culpa no outro. A culpa é sua porque você demorou. O povo, eu estou tentando conter aqui a sua dispersão. Mas eu estava preocupado mesmo, é que ainda não conseguimos a benevolência do Senhor. Deus será benevolente se oferecermos o holocausto. Ele entende que tudo isso justificava a sua desobediência, a sua falta de confiança em Deus. É por isso que ele termina dizendo: olha, considerando tudo isso, forçado pelas circunstâncias, eu fiz o que não devia. Mas releve aí, né? Entenda. No meu lugar, você faria o mesmo. Eu fui forçado pelas circunstâncias. Meus irmãos, pecados, eles devem ser confessados e não explicados. Não tem de explicar ao Senhor por que você pecou. Deus sabe por que você pecou. Deus já mostrou, lá no livro de Tiago, qual é a dinâmica do pecado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E amarrado, fisgado pela cobiça, você peca. Você peca por causa dos desejos do seu coração. E aqui tem um rei desejoso de conter a dispersão do povo. Um rei desejoso de ganhar uma guerra, e por isso ele quer a benevolência do Senhor. Um rei que está desejoso de fazer as coisas do seu jeito. E é por isso que ele arruma tanta justificativa. É por isso que ele conta tanta história. Mas não é diferente nos nossos dias. Nós vivemos numa sociedade que não assume culpa. Veja que a ideia de culpa está começando a ficar cada vez mais distante da sociedade. Eu me lembro que em 2007, eu fui fazer um curso aqui em Vila Velha, numa associação presbiteriana sobre dependência de drogas, ou aconselhamento para dependentes químicos. E quem ministrava a palestra não era um pastor, era uma terapeuta. Então ela começou a falar da questão das drogas e de como isso afligia as pessoas e de como isso levava muito sofrimento à família. E ela falou um monte de coisa e de repente eu levantei a mão na aula e perguntei: mas a culpa disso é de quem? E mais do que rapidamente ela falou assim: não, nós não falamos em culpa. Eu falei: como assim? Alguém é culpado. Não, nós não tocamos aqui na questão de culpa.
Porque na cabeça desse povo, culpa coloca muito peso sobre as pessoas. E nós queremos estar longe dela, estar longe da culpa. Então, você precisa entender que a pessoa que usa droga, ela faz isso porque ela tem uma razão. Ela não é compreendida pelos pais. Ela não é ouvida pelos seus pais. É por isso que ela foi usar drogas. Mas querem se livrar da culpa. Eu uso drogas porque eu tenho uma família disfuncional. Eu uso drogas porque você quer. Porque você busca nela alívio. Porque você busca nela socorro. Porque você busca nela alegria, satisfação, tudo aquilo que está em Jesus Cristo, mas você rejeita Cristo e arruma um substituto barato para o Senhor. Mas na hora do confronto, você tem que entender, eu venho de uma família muito difícil. Por que não são todas as pessoas que vêm de famílias difíceis que enveredam no mundo das drogas? São decisões, meus irmãos, e é por isso que a culpa. Os homens são culpados pelas decisões que eles tomam. Veja a rapidez como na nossa sociedade muitos advogados arrumam laudos psiquiátricos ou psicológicos para desculpar o crime dos seus clientes. Você vê isso principalmente quando o cliente é muito rico. Vem a notícia, um crime, daqui a pouco, olha, ele estava com algum problema, ele estava com algum surto, ele estava com isso, ele estava com aquilo. Eu me lembro que quando o jovem entrou lá no Rio de Janeiro atirando numa escola e matou diversas crianças. Mas por que ele fez isso? Tem que ter alguma razão. E aí você se divide em grupos. Um grupo que vai dizer é porque estava endemoniado, e outro grupo que vai dizer é porque ele tem problema psicológico. E ninguém vai dizer que ele é um homem caído, que há maldade no coração. Há culpa. Mas a sociedade quer se livrar da culpa. Em 2002 aconteceu um caso muito interessante em Nova York. 8 adolescentes processaram o McDonald's porque eles engordaram muito comendo os lanches do McDonald's. Veja, eles decidiram comer todo dia McDonald's. Engordaram, é lógico que vão engordar. Esse é o menor dos problemas, engordar. Vai ter outros problemas de saúde com isso. E então, de quem é a culpa? Do McDonald's. Porque é o McDonald's que faz esse lanche ruim. E você olha uma notícia dessa no jornal e fala assim, isso é ridículo. Esses meninos fizeram o que eles queriam fazer, que foi a defesa do advogado, inclusive. O advogado do McDonald's chegou lá e falou, gente, todo mundo sabe que hambúrguer faz mal. Todo mundo sabe que hambúrguer não é uma comida saudável. Eles comeram porque eles quiseram comer. Mas foram lá processar a empresa. E você diz, que coisa ridícula. E quando você justifica o seu pecado, a sua ira, dizendo assim, não, eu me irei porque eu fui provocado. Eu gritei com a minha esposa porque ela me provocou. Eu fiquei irada aqui com meu marido porque ele... Não é a mesma coisa? Você tomou uma atitude, você se irou, mas a culpa é de alguém. Se eu não tivesse esse marido, eu não tinha me irado. Se eu não tivesse essa esposa, eu não teria me irado. Não, você se irou porque você quis se irar. Porque alguém ficou entre você e o que você desejava. E você julgou essa pessoa. E você entendeu que ela precisava ser condenada. E você aplicou a pena, você se irou contra ela. A culpa é sua, não é do seu marido, não é da sua esposa. Você não se lembrou do que a Bíblia diz? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Pelo contrário, você esqueceu isso e disse, não, eu vou me vingar. Eu vou dar o troco. Você vai ver com quem você
se meteu. Mas depois, quando as coisas esfriam, eu tento justificar. Foi porque você fez isso. Quando você diz ter pecado por causa de um bem maior, assim, eu menti porque a verdade iria trazer muito sofrimento para essa pessoa. É para o bem dela. Mentira. Não existe pecado em favor dos outros. Você não peca em favor dos outros. Você peca por causa da sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. É isso que a Escritura diz. Mas quando você diz, eu não falei a verdade porque a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu filho, eles não suportariam a verdade, isso ia trazer muito mais sofrimento, você está tentando justificar o seu pecado. Você está tentando fazer como Saul. Olha, forçado pela circunstância, eu não tinha outra alternativa. O que eu ia fazer? Eu ia falar a verdade e eu ia conviver com minha mãe entristecida? Então está aí o problema. O problema não é falar a verdade. O problema é que você sabe que você vai ter que agora conviver com uma mãe entristecida. Você vai suportar isso? É com a sua mãe mesmo que você está preocupado? Ou é com você? E como você terá de lidar com todas essas coisas? Quando você vai lá pedir perdão a alguém, e junto com o perdão vem assim, olha, eu quero mesmo pedir perdão para você, mas... Sabe o que vem depois do mais, né? Depois do mais vem a explicação. Tudo que eu fiz foi culpa sua. Se você não tivesse feito isso, eu não teria feito aquilo. Se você não tivesse agido dessa maneira, eu não teria respondido dessa forma. Perdão, mas não faz mais isso não, hein? Esse tipo de pedido de perdão justifica a minha ação e adverte a pessoa. Se você fizer de novo, sabe o que você pode esperar, né? Eu vou agir da mesma forma. Eu serei forçado pelas circunstâncias. Que é o que Saul está alegando aqui. Não tente também dar um ar piedoso para o seu pecado, como Saul aqui. Não, eu queria a benevolência do Senhor. Os crentes já fizeram até piada com esse negócio. Já viu, o pessoal começa a falar sobre alguma coisa e alguém no grupo diz assim, porque teve uma pessoa aí que adulterou, não contou a fofoca e contou pela metade porque não falou o nome, certo? Aí vem o outro já e brinca assim, fala assim, quem foi? Fala, não posso falar não. E aí vem a piada do outro. Fala aí para a gente orar pela pessoa. Ó, o apiedoso. É nada, é porque você quer saber quem foi que fez. Isso que é dito de forma jocosa, acontece de verdade. Você tentar dar um ar de piedade, um verniz de piedade à sua atitude. Você fez assim porque você é crente. Não justifique o seu pecado. Porque não é quem se justifica. É quem confessa que alcança misericórdia. Quem confessa e deixa. O Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, já justificou você dos seus pecados. Não há outra maneira de justificar a sua vida. Por último, nas suas aflições, lembre-se que a desobediência traz consequências. E essa é uma lembrança que precisa estar o tempo todo em sua mente, também nas aflições. Porque as dificuldades, as aflições da vida, até podem explicar por que você agiu dessa forma. Você olha para as desculpas de Saul, explica. Lógico que explica. Eu estava com medo, eu vi o exército crescer, eu fiquei preocupado porque você não chegou, eu não tinha o favor de Deus, eu entendi que Deus não era comigo ainda. Tudo isso explica a atitude dele? Explica. Justifica? Não justifica. Porque estas atitudes são falta de fé.
São falta de confiança naquilo que Deus havia dito. E então, aquilo pelo qual você passa pode explicar por que você resolveu agir dessa maneira. Ter pais terríveis pode explicar por que alguém foi buscar refúgio na droga. Pode explicar, lógico que pode, mas não justifica. Nada justifica a escolha pelo pecado. Você agiu desta ou daquela maneira porque você queria pecar. E a verdade bíblica permanece. A desobediência traz consequências, meus irmãos. Se o pecado é contra o Deus Santo, as punições que advêm do pecado, elas não serão retiradas, porque a sua atitude pode ser explicada. E é isso que está acontecendo aqui no texto. Mas se você quiser também uma boa ilustração sobre isso, você lembra de Mateus capítulo 10. Lá em Mateus 10, vocês vão pregar o evangelho. Isso vai trazer problema para vocês. Vocês vão ser presos, vocês vão ser entregues, pode ser que vocês venham morrer. Bom, diante da iminente morte, porque eu vou pregar o evangelho, o que eu faço para não morrer? Eu deixo de pregar o evangelho. Explica? Lógico que explica. O meu medo de morrer explica por que eu desobedeci a Cristo e não preguei o evangelho. É por isso então que Jesus diz: não tenham medo de quem pode matar o corpo e não pode matar a alma. Tenham medo de quem pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Ou em outras palavras, se vocês têm que ter medo de alguém, tenham medo de mim. Eu estou mandando vocês pregarem. Pode ser que vocês morram, mas preguem. Porque se, no máximo, os homens vão matar o corpo. Agora, desobedecer traz consequências. Eu posso matar o corpo e a alma. Mais um pouquinho à frente, no mesmo capítulo de Mateus, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Desobediência traz consequência. Você entende isso aqui também com Saul. Ele está receoso, o povo está se dispersando, ele está com medo de perder a guerra. Ele toma para si uma prerrogativa que não era dele. Ele oferece holocausto. Independente do fato, e eu nem entro aqui no mérito, se ele tinha ou não uma boa intenção, porque alguns tentam justificar assim, né? O que vale é a intenção. Deus conhece o meu coração. Independente de ter ou não uma boa intenção, a consequência foi inevitável. Veja o verso 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente. Você foi tolo, você agiu como um tolo em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Samuel vai dizer: é tolice o que você fez. Porque desobedecer os mandamentos não passa de tolice. E por causa dessa tolice, ele está dizendo: o reino está sendo tirado de você. Se você tivesse obedecido, Deus teria confirmado o seu reino para sempre. Mas agora que você desobedeceu, Deus está buscando um rei segundo o seu coração. E é aqui então que alguns falam assim: pera lá, pastor, pera lá. Não tinha uma profecia que o rei viria de Judá? Saul não é da tribo de Benjamim? Que conversa é essa? Que o reino seria confirmado se ele tivesse obedecido? Deus está blefando? Não. É aqui que você vê mais uma vez a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Na eternidade, Deus decretou tudo o que irá ocorrer. E Deus decretou
que o rei que se sentaria no trono para todo sempre viria da tribo de Judá. E Deus também decretou o meio como isso ia acontecer. E na sua providência, ele usou o pecado do povo que rejeitou o Senhor para colocar Saul naquele trono. E agora, pela mesma providência, ele está usando o pecado de Saul para rejeitar a Saul. Deus não está rejeitando Saul sem razão. Ele não está simplesmente sendo caprichoso aqui. Saul está sendo rejeitado porque desobedeceu. E por que ele desobedeceu? Você já viu por que ele desobedeceu? Ele quis. Havia desejos no seu coração, havia anseios no seu coração, havia medos no seu coração. Ele fez o que queria fazer, e quando ele peca, Deus em sua providência usa esse pecado para cumprir o seu propósito, rejeitar Saul e buscar um rei para si mesmo. E por que você precisa entender isso? Porque Deus irá cumprir toda a sua vontade. Mas ao mesmo tempo, Saul está sendo rejeitado por causa das suas atitudes pecaminosas. Eu estou falando das suas atitudes porque virão outras. Essa é uma delas. Saul ainda vai fazer outras. Tem muito crente que diz assim: ah não, mas se eu agir assim é porque estava decretado. Verdade, estava decretado. Não desculpa o seu pecado. Você agiu segundo o seu coração. Independente do que o Senhor decretou na eternidade, tudo aquilo que ocorrer na sua vida, tudo, será fruto das suas escolhas, será fruto da sua decisão, será fruto daquilo que você decidiu fazer. Por isso, não fique culpando a Deus. Não fique lançando a culpa no Senhor, como fez Adão. Adão, por que você comeu do fruto? A mulher que o Senhor me deu. Foi ela que me deu o fruto e eu comi. Não, ele comeu porque ele quis comer. Estava cumprindo os propósitos de Deus? Não tenha dúvida, meus irmãos. Deus é soberano. Deus é totalmente soberano. Você é totalmente e plenamente responsável. Por isso, por ser você inteiramente responsável, é que você precisa, no poder do Espírito Santo, lutar contra a tentação de fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, da forma como você acha que deve ser. Cumpra os mandamentos do Senhor para que te vá bem. É essa a promessa. Aqui está também claro que Deus não aceita o pelo menos de muita gente aí. E você vai confrontar a pessoa, fala, não, eu pequei, mas pelo menos eu esperei 7 dias, né? Quase 7 dias. Poxa, esperei muito, tem gente que pecaria no primeiro dia. Não importa se ele ofereceu o holocausto no primeiro dia ou antes do final do 7º dia. Não existe pelo menos. A obediência diante de Deus é completa. Não tente se justificar com o seu pelo menos. Não, eu sou pecador, mas pelo menos eu peco menos que o meu marido. Eu peco menos que o meu filho, eu peco menos que o meu vizinho. Você peca. Você peca. E o pecado traz consequências. Tem muito crente se contentando com pouco. Cuide para que nas aflições você glorifique a Deus com as suas decisões. Porque ao pecar, de fato você irá colher as consequências. A desobediência sempre traz consequências, meus irmãos. Entretanto, a pior delas, a morte, que é consequência do pecado, não será experimentada por aqueles que estão em Cristo. Mesmo que eles pequem contra o Senhor, depois de terem sido salvos. E isso se dá porque houve um rei perfeito que se assentou no trono para
todo sempre. E diferente de Saul, esse rei tanto podia quanto ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito. Saul, como rei, não podia fazer aquilo. Cristo Jesus, profeta, sacerdote e rei. Ele oferece a si mesmo o sacrifício perfeito para que os pecados do seu povo sejam cancelados, a fim de que você fosse perdoado dos seus pecados, a fim de que todo aquele que nele crê tenha pleno perdão. O Rei Jesus, que é o homem que agrada a Deus, porque foi isso que Saul ouviu. Deus te rejeitou, Deus está procurando um homem que agrade a ele. Mas falando Davi, não, Davi era só um tipo. Davi era só a sombra. Porque Davi, por melhor rei que tenha sido, cometeu os seus pecados, cometeu as suas faltas. Mas ele mesmo escreveu que é bem-aventurado aquele a quem Deus não atribui iniquidade, porque Davi cria no Rei eterno que viria, este Rei eterno, que é o sacerdote perfeito, que é o Cordeiro perfeito, que morre pelo pecado do povo. Jesus oferece sacrifício por você, para que você vença a guerra contra o pecado. Os inimigos que tentam levar você para longe de Deus, por vezes parecem grandes. O mundo, a carne, o pecado. Cristo já deu a você o Espírito, e por meio do Espírito, poder para vencer esta guerra contra o pecado. E por estar em Cristo, você pode agir corretamente diante das aflições. Você pode se manter obediente, porque aquele que deu a vida por você também está guardando você nas aflições. Você olha para Ele, você mantém os seus olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. Você não precisa pecar. Você não precisa escolher um pecado menor, um mal menor. Em Cristo, confiado em Cristo, você viverá de forma piedosa. E saiba que se você pecar, você não deve justificar o seu pecado. O rei sacerdote justifica você dos seus pecados. Você precisa confessar e deixar. É assim que você alcança misericórdia da parte do Senhor. Lembre-se em todo tempo que esse bendito rei que morreu por você, para que você seja santo, continua mantendo a máxima que foi dita no Antigo Testamento. O pecado continuará trazendo consequências. A pior delas já recaiu sobre Cristo. Você não vai morrer eternamente. Cristo morreu a sua morte. Mas é exatamente porque você não vai mais morrer eternamente que você precisa constantemente lembrar que o pecado é uma afronta ao bendito Salvador e à obra dele em seu favor. Firmado no Senhor Jesus Cristo, viva então piedosamente, para a glória de Deus Pai,